Amém. Glória a Deus. Mais uma vez estamos aqui para declarar, né? E principalmente nesse dia que nós fomos chamados para nos preparar por esse jejum, né, amados? Só estou me localizando aqui, vamos já orar. Amém. Glória a Deus. Pessoal de Campo Grande, paz Senhor. Ô, Michelinha, sua mãe acho que tentou me ligar. Eu sou ruim para atender ter telefone, viu? Você fala para ela me perdoar. Talvez seja pela Passagiano, acho que foi no Passagiano que ela mandou. Amém? Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, queremos mais uma vez declarar o teu amor, a tua graça, a tua misericórdia. Prepara nossos corações não apenas para essa palavra, mas também, Senhor, para o desafio que iremos começar como igreja na questão do jejum, Senhor. Que o nosso jejum esteja alinhado aos teus planos, que cada pessoa livremente possa escolher o que vai entregar a ti e naquele tempo, Senhor, possa realmente se deleitar na tua presença. Essa é a nossa oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Tá? Amados, nós começamos o desafio de hoje para o jejum de amanhã, logo acabar a mensagem, nós vamos estar explicando. Essa passagem é uma passagem muito conhecida nossa, uma passagem que eu amo muito, né? Aquele momento que eu gosto de chamar de um beco sem saída, né? Aquele momento que Moisés se encontra, né? Na frente o mar, no lado das cadeias de montanhas, aí o deserto, e atrás o exército, né, de Faraó que estava se levantando para ver. É uma situação incômoda e uma situação difícil que Moisés teve que lidar. E nós fazemos disso, às vezes nós queremos e precisamos aprender a lidar com determinadas situações que nós chamamos de incômoda. Tá? O texto, os dois únicos versículos, o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Eu não vou trabalhar esse versículo 14, amado, mas é excelente o que eu vou te falar aqui. Antes de acontecer um milagre, Deus manda esse povo literalmente calar a boca. Porque se você pegar todo o capítulo e pegar os versículos anteriores, você vê que o povo estava murmurando, estava reclamando. E é por isso que eu falo, gente, nós não temos ideia do que seja a murmuração no mundo espiritual, o prejuízo que isso traz para nós. A própria psicologia comportamental, nos seus autores, ela vai dizer que a murmuração traz um sentimento inadequado, azedume na alma, que a pessoa não consegue avançar. Então, Deus olha para esse povo e já começa dizendo o seguinte, olha, Moisés, fala para eles que eu vou lutar por eles, mas manda eles calar a boca. É como se Deus estivesse dizendo a gente, parem de reclamar, parem de ficar questionando 2022, marchem. Tá? Essa é a palavra que nós vamos estar falando hoje à noite, para entrarmos nesses 12 dias de jejum. É tempo de nós avançarmos, é hora de marchar. Então disse o Senhor a Moisés, porque clamas a mim? E é interessante, né, que Deus já tinha dado todas as orientações para Moisés. É aquele momento, amado, que eu e você, às vezes, queremos que Deus fala, que Deus mostre sinais, mas Deus já trouxe, Deus já mostrou. O que falta é posicionamento. Diz aos filhos de Israel que marcha. Essa última palavra que nós vamos estar trabalhando, tá, nessa mensagem. Então eu coloco assim, olhando para o contexto desse relato bíblico, podemos encontrar alguns motivos para seguir em frente, mesmo diante de notícias que possam ser preocupantes. Tá? Eu tenho dito desde de dezembro, eu comecei a falar isso na passagem de ano de setembro, mas eu frisei muito no mês de dezembro. Nós não sabemos como vai ser 2022. Existem muitas perspectivas aí. Nós quase que começamos o 2022 com um presidente debilitado, muito mais, né, ou até correndo um risco de vida. E é interessante como que a mídia, através de algumas pessoas, alguns grupos, né, fizeram palhaçada em cima disso. Amado, não é uma questão de defender o presidente ou não. Poderia ser qualquer presidente. Eu acho que nós precisamos aprender a entender o que a palavra de Deus fala sobre o perfil da intercessão.
E quando Paulo fala, orai pelas autoridades, quando Paulo falou isso aí, ele estava falando debaixo de uma opressão romana. Ele estava falando debaixo de um reinado de Nero, tá? O Dominiciano, mais exato, que vai entrar ali, né? Mas assim, é o finalzinho de Dominiciano, a entrada de Nero. E Paulo podia dizer, ó, não orem, não ore para esses caras. Esse cara não merece a nossa oração, mas Paulo vai trazer uma lição para as nossas vidas, onde nós precisamos estar pensando. Mas para isso, meu amado, voltando para o texto, precisamos entender alguns princípios que iremos desenvolver ao longo de 12 dias de jejum. Quais seriam esses princípios, amado? Primeiro, antes de nós entrarmos na nossa meditação sobre esse riquíssimo texto, deixa eu te fazer algumas perguntas. Primeiro, quais são os seus planos para 2022? Ah, pastor, ainda está no começo. Não, quais são os seus planos? Planos de leitura, planos profissionais, planos espirituais. Quais são os teus planos em cima daquilo que nós oramos e profetizamos, né? Que nós pudéssemos viver acima da mediocridade na questão profissional, na questão ministerial e na questão psicoafetiva. Então, quais são os teus planos? Esses planos estão de acordo com a vontade de Deus para a tua vida? É uma pergunta que você precisa fazer. Tá? Hoje eu fui desafiado por uma pessoa, porque Israel fechou, mas vai abrir agora. Ele falou, pastor Silas, não é o pastor Sandro, é um outro. Falou, pastor Silas, vamos levar a Monte Hebron para Israel esse ano, até o final do ano. Eu falei, amém, amado, tomamos posse. Eu falei, eu acredito. E esse é um projeto, né? Algo que nós precisamos talvez trabalhar, mas não é isso que eu quero estar falando, não. Quais são os teus planos? Você já percebeu que muitas vezes sucumbimos à tentação de arrumarmos desculpa para continuarmos com nossos planos sem nos envolvermos com a obra de Deus? Não existe plano sem estarmos envolvidos com a obra de Deus. Agora, o que é estar envolvido com a obra de Deus? Meu amado, não é você ficar no ativismo. Você pode envolver com a obra de Deus intercedendo na sua casa, pela minha vida, pela igreja, por N situações que Deus pode colocar na sua vida. Tá? Você pode se envolver com a obra de Deus sendo fiel nos dízimos e nas ofertas. Você pode se envolver com a obra de Deus assistindo o culto, seja na plataforma, quando você pode presencial. Isso chama-se envolvimento. Muitas pessoas pensam que ministério é você levantar cedo, às vezes deixar o lazer para pregar, para ir para aquilo. Meu amado, Deus não quer ativismo. Deus quer que você realmente esteja alinhado aos valores do reino de Deus, do reino de Deus, tá? Eu gosto muito disso aqui, antes de nós avançarmos, que é o versículo 16, que nós não vamos pregar. E tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar, fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Tá? Essa era a promessa do Senhor, mas Moisés deveria levantar o cajado e estender em direção ao mar. A promessa de Deus é, eu quero que o meu povo passe em seco, mas deveria ter uma atitude. Por isso que eu falei, antes de nós falarmos da nossa campanha de jejum e oração nesses 12 dias, que vai ser o nosso cajado. Se Moisés teve que levantar o cajado, para nós, as orações que vão ser liberadas a cada dia, eu vou estar falando depois do final dessa mensagem, ela vai ser o instrumento de Deus, o nosso cajado, aquilo que eu já falei, o que nós temos nas mãos. Nesses 12 dias, você vai ter na plataforma do WhatsApp, nesses 12 dias que você vai ter nas mãos, você vai ter a segurança de que há uma palavra profética sobre 12 dias sobre a tua vida. E nós precisamos avançar nisso, em nome de Jesus. Diz os filhos de Israel que marcha, a palavra marchar, nassar, avançar com confiança, acreditar e romper. Eu gosto muito disso aqui, arrancar do lugar. É como se Deus falasse assim, Moisés, voltar para trás para o Egito não dá mais. Ficar parado aí vocês vão morrer. Só existe uma coisa, vão para frente. Às vezes esse beco sem saída deve trazer para nós algumas lições. E a pergunta que eu te faço, amado, espiritualizando o contexto, você quer voltar para o Egito? Tá? Você quer voltar para a escravidão do velho homem? Você quer voltar para comportamentos que estão fora dos valores do reino de Deus? Não. Você quer morrer onde você está? Você quer ficar estagnado onde você está? Quer ficar parado? Não quer avançar mais? Também não. Então, o que você quer? Eu quero avançar. Então, é hora de marchar. Tá? Porque Deus está no comando,
O povo deveria seguir em frente, mesmo diante do que os olhos carnais estavam vendo. Porque Deus não abriu o mar, tá? Naquela madrugada, porque antes de dormir, Deus falou para Moisés, descanse porque amanhã você vai ver uma grande maravilha que eu vou fazer. E Moisés acorda, está tudo do mesmo jeito, aos olhos humanos estava tudo do mesmo jeito. Aí Deus fala assim, não, levanta o seu cajado. Aí quando ele tem essa atitude, o mar começa a se abrir. E o povo estava atrás, porque Moisés falou, gente, vamos desarmando o acampamento que nós vamos avante. Aí o povo parece, esse cara está louco, talvez, pensaram. Esse cara está louco, não temos barco, nós morreremos afogados com toda certeza. Deus não abriu o mar para depois Moisés chegar e dizer, está vendo, gente, está vendo, o mar foi aberto, então vamos lá. Não, o mar estava lá do mesmo jeito. Aí quando todo o povo se posicionou atrás, Moisés levanta o cajado e aí o mar se abre. Nós vamos levantar esses 12 dias de jejum e oração, crendo que esse mar vai se abrir para que a gente possa avançar. Foi Deus quem conduziu Israel por aquele caminho, amado. Não era o caminho mais perto e mais fácil. Não era o caminho mais lógico, mais visível, mas era o caminho de Deus. 2022 talvez não seja o ano mais lógico, mais visível, mas é o ano que Deus pode nos abençoar. Quem sabe, né? Terminar o ano, como eu falei, a Tatiana já falou, vamos para Israel. Quem sabe terminar o ano com as nossas passagens compradinhas para irmos para Israel. Quem sabe outras coisas podem acontecer. Quem sabe outros milagres poderão acontecer. Mas não olhe as notícias, não se deixe contaminar por uma série de coisas, porque nós vamos entrar num ano eleitoral, muitas bobagens vão vir por aí, tá? E precisamos aprender a tomar um posicionamento no nome de Jesus, tá? Ele ia diante do povo, durante o dia, numa coluna de novo, vocês sabem disso, durante a noite, uma coluna de fogo, a fim de que o povo caminhasse. Deus está conosco. Ele vai na nossa frente também, por isso precisamos avançar. O que nos leva a avançar, o que deve nos levar a avançar, é a certeza e a convicção de que Deus está conosco. Claro, amado, que talvez você pode falar assim, pastor, para esse povo era mais fácil, porque era visível a nuvem, amado. Só que eles não tinham Deus dentro. Eles não tinham o Espírito Santo dentro. O Espírito do Deus vivo, o Espírito que esteve com Jesus, capacitou Jesus, é o mesmo Espírito que habita no meu coração, no seu coração, desde aquele dia que você entregou sua vida a Jesus. Então eu posso dizer com toda certeza, nós temos mais. Tá? É mais ou menos assim, eles tinham a nuvem em cima, nós temos a nuvem dentro do nosso coração, através de Jesus. Então nós temos mais, nós precisamos parar de dizer que esse povo viu mais coisa. Nós vimos a salvação, nós aceitamos o Messias, tá? E nós temos uma série de respostas de orações que eu tenho certeza que são completadas na nossa vida. Avancemos, pois os obstáculos serão vencidos. Essa é uma convicção que você precisa ter. Problemas são oportunidades para se descobrir as soluções de Deus, meu amado. Não há dificuldade que possa impedir o avanço do povo de Deus. É claro que é um refrão. Eu posso até dizer que essa é uma palavra, né, triunfalista. Eu sei disso, mas é uma palavra verdadeira. Não é um triunfalismo baseado, avance porque você é o cara. Não, nós não somos nada. Mas nós precisamos avançar crendo na certeza e na convicção do que Deus estabeleceu e tem para as nossas vidas. Que o Senhor possa confirmar e que o Senhor possa trazer à existência essas certezas e essas convicções que só Deus poderia ter colocado nos nossos corações. O que faz o mover de Deus na vida de Moisés era a certeza, primeiro da experiência que ele teve com Deus, depois a certeza de uma série de situações que Deus fez ele experimentar para chegar onde chegou. E mesmo assim, amado, ele teve falhas. Tá? Não vamos exigir de nós uma perfeição que Deus não quer que nós venhamos a ter. Mas vamos exigir de nós uma entrega, é muito diferente. Essa entrega vai nos capacitar a sermos perfeitos. Somos mais que perfeitos. O próprio Paulo vai trabalhar essa perfeição. Só que muitas vezes eu vejo pessoas religiosamente querendo alcançar essa perfeição, conquistar essa perfeição. Só cansa, só desgasta.
Porque quem faz essa perfeição é o Espírito Santo nas nossas vidas. É Ele quem vai trazer em nós essa perfeição. Então, meu amado, não tem como nós falarmos sobre perfeição se ela não começar de dentro para fora. Não tem como nós caminharmos nessa perfeição se eu não entender, se nós não entendemos, né, as nossas limitações. Hoje à tarde, porque no final da tarde eu falei com um pastor que está enfrentando uma situação, eu falei, amado, sabe o que é o teu problema? Que até agora você não entendeu que não é por força, nem por violência, nem pelo teu intelecto, nem por aquilo que você acha, é pelo Espírito Santo. É Ele que vai nos capacitar, tá? É Ele que vai... Eu sei que todo mundo sabe disso, mas parece que na hora de uma dificuldade nós temos um blackout, dá um apagão, né, na nossa mente, e às vezes nós esquecemos que é o Senhor que vai fazer. Avancemos, pois viveremos os milagres de Deus. Meu amado, eu creio. Pastor, mas todo ano o senhor fala isso, e todo ano nós não vimos? Quem aqui pode afirmar que 2021, pelo menos a Monte Hebron, não viu os milagres de Deus? A minha casa viu. Eu estava conversando hoje com uma pessoa na hora do almoço, eu falei da alegria de saber que algumas coisas se concretizaram na minha casa por causa da fidelidade de pessoas. Então, eu posso dizer que eu vi um milagre acontecer em 2021. Quero ver em 2022, quero ver em 2023. Eu quero ver e viver esse grande milagre nas nossas vidas, tá? Quem anda com Deus tem história de milagres para contar. O mar vermelho se abriu porque o povo marchou pela fé. Deus fez do obstáculo a solução. Então, meu amado, entenda isso. 2022, já estou profetizando lá na frente, hein? Então, de 2022 até 2024, nós veremos o sobrenatural de Deus de uma forma extraordinária. Então, vamos, já que houve um erro, que seja um erro profético, né? Que a gente consiga entender e avançar nessas convicções. A oração que eu vou depois terminar, e depois falar do jejum, eu busquei num Deus da provisão, que nós estamos falando do Salmo 23, e o mês de janeiro é o Deus provedor, né? Esse mês todo é o Deus provedor. E como Deus provedor, Ele tem uma provisão que é o ouro, incenso e mirra. Nós vamos estar orando sobre isso, tá ok? Que é um avanço de Deus para as nossas vidas. Então, a limitação humana, amada, é a oportunidade para o milagre divino. Avance pela fé. Isso tem que fazer uma diferença no meu dia a dia. As nossas limitações é uma oportunidade de nós olharmos e podemos dizer, Ebenezer, até aqui tem nos ajudado o Senhor. Ebenezer, porque Ele tem ajudado na minha casa, nas minhas finanças, na minha vida profissional. Ebenezer, porque a cada dia o Senhor tem trazido à existência as promessas que Ele tem sobre nós. Um dos maiores evangelistas de todos os tempos, né? Billy Graham diz, tente coisas grandes por Deus e espere coisas grandes de Deus. E ele vai falar mais, porque Deus é grande. Deus não é de coisas pequenas. Olha as maravilhas que Deus fez. Deus é um Deus de grandeza. Deus é um Deus grande. Renatinha, saudade de você do Caliço. Deus abençoe. Então, assim, precisamos entender e avançar nesse novo do Senhor. Essas convicções nós precisamos ter. Então, amado, siga avante. 2022, 2023 e 2024, né, que nós falamos. Siga avante, porque Deus está no comando. Siga avante, porque os obstáculos serão vencidos. Siga avante, porque viveremos os milagres de Deus. E agora, meu amado, eu quero declarar, vamos orar, pois teremos nosso ouro, nosso incenso e a nossa mirra. Para quem não sabe, e quem nunca ouviu, né, o estudo que eu já fiz sobre esse momento, que os reis magos, ou os magos, né, vão trazer ouro, incenso e mirra para José e Maria, nós precisamos entender, e quem já ouviu vai ouvir de novo, quem não ouviu vai ouvir, que eles fugiram para o Egito. Sendo judeu lá no Egito, ele não seria bem aceito. Segundo, José era o quê? Carpinteiro. O Egito já estava na argamassa, né? Então, assim, o
que um carpinteiro iria conseguir de emprego no Egito? Praticamente nada. Então, todas as limitações que José e Maria iriam passar no Egito era de fome, era de necessidade. Mas eles chegaram lá com ouro. Primeiro, o ouro na cultura egípcia era usado tanto no dia a dia para os joias, tá? Como também era usada na questão religiosa. Então, o ouro era hiper valorizado. Incenso era muito usado também na questão de produzir óleos para aromatizar e também na questão, tá, do culto, tanto o ouro quanto a mirra. Mas o incenso também era usado, a essência do incenso. E por último, a mirra. A mirra, então, era pontual. Era usado como remédio, era usado principalmente na questão religiosa e na questão da produção de limpeza, ou seja, de perfume. Então, o que ele entrou lá? Eu dou o exemplo seguinte: a mesma coisa de você entrar num país muito pobre, tá, com 1.000 euros, ou uma nota de 1.000 euros, é muito pouco. Só que lá vai quase representar 1 a 2 anos, dependendo do valor da moeda local. Vocês estão entendendo a mentalidade? Então, quando José e Maria eles receberam isso que nós profetizamos no domingo, que esse mês de janeiro é do versículo 1 do Salmo 23, o Deus provedor. Então, eles receberam a provisão para viver todo aquele período no Egito. Então, a nossa oração, que a pastora vai mandar, tá, gente? Depois que nós terminarmos aqui, vai mandar tanto o jejum quanto essa mensagem. A nossa oração começa aqui, meu amado. Recebo, vamos orar? Declare-se. Recebo a bênção da riqueza, da terra prometida sobre o meu físico, minha alma e meu espírito, sobre a minha vida, a minha casa e a minha família. Em Jesus Cristo eu declaro que sou filho, herdeiro e co-herdeiro de todas as bênçãos que o Senhor decretou não apenas sobre Asser, porque nós estamos no mês da tribo de Asser, tá? Começou sexta-feira, mas sobre Deuteronômio 8, versículos 7 a 10. Esse Deuteronômio 8 diz que eu e você teremos uma terra de mananciais, uma terra que mana leite e mel, tá? Leite é sobrevivência, o leite significa força física e o mel significa cura dos nossos sentimentos, da nossa alma. Então é isso que o Senhor está prometendo. Continuando, declaro que todos os impedimentos demoníacos e oposição do inferno não irão impedir a minha caminhada na direção do plano perfeito que Deus tem para a minha vida. Até 2024, né, nós profetizamos hoje, até 2024 eu declaro isso. Tá? Recebo o poder glorioso da transformação que o Espírito Santo quer efetuar em minha vida e serei marcado como Israel de Deus, como filho de Deus, como rei e sacerdote de Deus. Nós seremos marcados como Israel de Deus, propriedade de Deus. Isso eu e você precisamos crer e entender em nome de Jesus. Então, com ouro, e aqui vem a palavra profética, quero ter sabedoria para viver os anos de descanso diante da graça, misericórdia e da provisão do Senhor. Que essa riqueza do ouro possa trazer para a minha vida e para a sua vida os melhores dias, os melhores anos. Que essa riqueza do ouro possa também me levar a ter um coração fiel para a casa do Senhor. Tá? A fidelidade tua abençoa a casa aqui, a manutenção, e a tua fidelidade abençoa também a minha casa. Porque eu e a pastora vivemos de salário. Não vem um anjo todo mês lá, Silas, essa aqui é a tua parte, Deus mandou entregar. É a sua fidelidade que traz a provisão na minha casa. E eu tenho sido muito feliz porque eu tenho uma igreja que realmente é fiel. Então, meu amado, seja fiel no pouco para receber esse pote de ouro e você não vai precisar procurar o teu arco-íris, porque esse pote de ouro virá nas mãos de um anjo do Senhor, do mando do Senhor, do comando do Senhor para a tua vida em nome de Jesus. Continuando, com o incenso, quero ser um vaso novo de adoração ao nosso Deus, buscando uma vida de santidade e pureza em meus pensamentos. Todo pecado começa no pensamento, todo pecado inicia no pensamento, todo pecado
ele não vem pronto, não existe um pecado pronto, ele inicia no nosso pensamento. O diabo tentou Eva, pensamento. Meu amado, olha o que Deus ministrou no meu coração. Uma dessas madrugadas que eu guardei. Hoje eu falei isso com um pastor. Silas, não troque o jardim do Éden por uma maçã. Tá? Não que estava trocando, meu amado, mas eu achei lindo isso aí. Sabe por quê? Muitas pessoas trocam o jardim do Éden, que era um lugar que tinha tudo que eles precisavam, e mais a presença de Deus todos os dias na virada do dia. Só que eles trocaram tudo isso por uma maçã, ou por um fruto proibido, né? Não entregue a unção, o teu incenso, por um prato de lentilhas, meu amado. Então, que esse incenso venha trazer pureza na minha vida e nos meus pensamentos. Tá? Com a mirra, quero testemunhar, tá? Que seja em minha casa, escola, trabalho, e mesmo na igreja, o perfume de gratidão. E assim ser um instrumento para que outros venham ao conhecimento da verdade a respeito do reino de Deus. Meu amado, seja o bom cheiro de Cristo. Seja o bom perfume de Cristo. Aonde você estiver, que as pessoas possam, ao puxar o ar, sentir o bom cheiro de Cristo na tua vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amados? Deixa eu explicar para você. Vocês vão receber no WhatsApp, eu imprimi, tá? Vocês vão receber no WhatsApp o jejum de amanhã. Bom, primeira questão, pastor, como é que eu faço o jejum? A Monte Hebron, há muito tempo, não tem estipulado. Por quê? Tem pessoas que não podem ficar sem se alimentar. Tem pessoas que têm que tomar as refeições porque tomam uma série de medicações. E assim vai. Então, o que nós entendemos? Que cada pessoa deve... Eu me lembro uma vez que Deus me pediu uma coisa durante uma semana. Para você pode ser pouca coisa, mas para mim foi uma coisa muito difícil, que era ficar uma semana sem ler. Não li livros, não li a Folha de São Paulo, que naquela época eu lia, não li nenhuma revista. Para mim foi muito difícil. Então, nos horários que eu tinha para leitura, eu ficava lendo os textos do jejum e orando. Você pode fazer isso, tá? Seja cancelar uma série de Netflix, ou então escolher um horário onde você vai ler isso aqui. Então, que o teu jejum pode ser este, de um tempo precioso, de qualidade para o Senhor. O teu jejum pode ser também de refrigerante, pode ser de algum alimento. Meu amado, não sei. Deus até hoje não pediu para eu jejuar. Aliás, hoje no almoço comi um doce maravilhoso. Acho que na hora lá, se Deus falar assim, jejua esse doce, eu ia dizer, Deus, vamos negociar. Mas assim, então, você faça aquilo que está no teu coração. Eu já optei por aquilo que eu vou jejuar, a pastora Ângela também, tá? Então, faça aquilo que está no teu coração. Mas o que é mais importante é amanhã você abrir a tua Bíblia em 1 Reis, capítulo 18. Você vai receber isso, tá? Versículo 41 a 46. Isso é muito importante. Eu não coloquei o texto aqui. Você tem que ler. Então, você vai ter que tirar um tempo, alguns minutos, onde você vai ter que abrir a Bíblia e ler esses 5 versículos que eu coloquei. É pouco, mas é aquilo que vai falar do título de amanhã. O título de amanhã é Águas que Curam. Mês de janeiro, chove bastante. Eu estava pensando nisso, falei, Senhor, então já que é um período de muita chuva aqui no Triângulo Mineiro, acho que Campo Grande também, né? São Paulo também, então que seja chuvas de bênção nas nossas vidas. E aí vem a oração. A oração está escrita aqui, que você vai receber. Tá? Declara um tempo de chuvas abundantes, trazendo o renovo e a cura para este ano. E aqui você pode pôr até 2024, que nós já falamos. Como Elias, eu libero as chuvas de bênção sobre a minha vida, família e ministério. Essa é a oração. E cada dia, por 12 dias, eu e você, todos nós vamos receber essas orações em nome de Jesus. Amado, encerro aqui
encerro aqui, muito feliz em poder dizer que nós vamos estar avançando nesses dias de jejum, onde nós, como igreja, vamos estar declarando 12 dias e lembrando, no mês de janeiro é o Deus da provisão, tá? E cada mês nós também vamos, aí no mês nós estaremos falando sobre aquele Salmo 23 que nós separamos para os 12 dias do ano, que você recebeu já a mensagem de domingo e você vai receber essa mensagem por causa dessa oração. Eu não sei se a Anja vai mandar toda a mensagem ou só essa oração, mas essa oração eu te convido a fazer até 2024, tá bom? Que você peça pelo ouro, você peça pelo incenso e você peça pela mirra na tua vida. Amados de Campo Grande, que Deus abençoe a vida de vocês. Lá tem uma diferença de fuso horário, né? Eu acredito que há menos. Então lá deve ser 19 horas e 30 minutos. Aqui já é 20 horas e 30 minutos. Que Deus nos abençoe, todos aqueles que puderam estar conosco, e que em nome de Jesus, eu e você possamos avançar para esse melhor que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Deus nos abençoe, Deus nos guarde. Encerrando aqui, como diz a pastora Anja, um beijo para vocês em nome de Jesus.